noite, queridos irmãos. Então estamos aqui para mais um encontro com Deus. Mais uma vez vamos fazer de maneira virtual, né? Porque não podemos nos reunir por questão de prevenção, não podemos nos reunir no templo. Mas vamos continuar tendo os nossos cultos à quinta-feira, né? Como nós sempre tivemos, só que agora, por um tempo, vai ser de maneira online. Então eu gostaria de começar com uma oração, pedindo para que Deus abençoe a cada irmão que está em casa, assistindo esse culto, né? Vamos colocar as nossas inquietações diante de Deus. Peço para que os irmãos coloquem nos comentários o que gostariam que a igreja estivesse orando, o pastor, eu, os demais irmãos, orasse pelos pedidos que os irmãos vão colocar nos comentários. Então, lembre-se de escrever aí para que nós venhamos a estar orando por esses motivos também. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, queremos te agradecer porque podemos ouvir da Tua Palavra, buscar na Tua Palavra respostas às dúvidas que nós temos, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, inclusive nesse momento que nós estamos em casa, nesse momento que está sendo um pouco conturbado na vida de todos. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo isso e agradecemos porque o Senhor é um Pai de amor e com amor vai conduzir toda essa situação, com cuidado, com zelo. Pedimos porque nesse momento clamamos a presença do Senhor conosco, nos ministrando através da Tua Palavra, que realmente esse vídeo, esse culto venha a ser usado pelo Senhor como uma ferramenta de edificação na vida dos nossos irmãos, que o Senhor esteja abençoando a cada um na sua casa, que o Espírito Santo esteja tocando no coração de cada irmão. Oramos para que esse culto venha a ser abençoado, acima de tudo, na presença do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, o que nós vamos estudar essa semana no culto Encontro com Deus é o livro do profeta Abacuque. Antes de nós lermos o versículo que nós vamos estudar e que é o versículo-chave sobre a nossa mensagem de hoje, nós precisamos entender um pouquinho do contexto histórico do livro de Abacuque. Abacuque é um profeta que pouco se sabe sobre ele na própria Bíblia. A Bíblia fala pouco a seu respeito. Nós podemos ter a interpretação do seu nome, Abacuque, que significa abraço. Até é um pouco complicado falar de abraço nesse momento que nós precisamos manter a distância, mas é esse o significado do nome do profeta, abraço. E outras informações acerca do profeta nós não temos, mas nós entendemos o tempo, o período que o profeta escreve, porque era um período de muito sofrimento, era um período de muita dor, um período de muita inconstância, o mundo estava injusto, o profeta via essas injustiças e ele sentia Deus distante de tudo isso que estava acontecendo. Nós sabemos isso porque no primeiro capítulo, a primeira oração de Abacuque, Abacuque questiona Deus porque Abacuque clamava e Deus não respondia, demonstrando que o profeta entendia que Deus estava longe dessa situação, parece que Deus não se preocupava com toda essa situação, o profeta estava clamando e aparentemente Deus não estava respondendo, parecia que Deus não estava interessado no que estava acontecendo no mundo, pois o mundo estava uma injustiça, Abacuque estava presenciando isso, o profeta estava vendo esses dias de caos, né? E isso preocupava o profeta e mais ainda a preocupação do profeta é que parecia que Deus estava distante. E o profeta questiona Deus através da oração e Deus responde ao profeta. Então nós sabemos que era um período de grande inconstância, talvez não muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, né? Onde a realidade do que se vivia ia mudar, e nós sabemos que a nossa realidade aqui, por causa desse vírus também, já mudou muito. São tempos de inconstância, né? Sabemos que estamos passando por um momento difícil, e Abacuque também estava passando por um momento difícil, e ele orou e questionou a Deus, porque muitos de nós talvez tenham essa pergunta no coração: onde será que está Deus? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Será que Deus está presenciando tudo isso que está acontecendo? Onde está Deus? E Deus, então, responde ao profeta Abacuque que ele sabia do que estava acontecendo, ele não deixaria essa injustiça e estava trazendo o julgamento para aquela nação de Israel. O profeta escuta a palavra que o Senhor diz a ele,
mas ele não se agrada do que Deus falou para ele. Inclusive ele volta a questionar Deus, porque Deus ia usar uma nação que não era a nação de Israel para julgar o próprio Israel. E o Abacuque olha e diz assim: como o Senhor vai usar uma nação mais injusta que nós para julgarmos nós que estamos agindo de maneira injusta? O Senhor vai usar um mais injusto para julgar alguém não tão injusto? Aí isso incomoda o coração do profeta, e o profeta volta a questionar Deus, como se Deus não soubesse o que ele está fazendo, como se Deus não estivesse no controle de tudo, como se Deus não soubesse, inclusive, quem ele estava usando ou o que ele estava usando para trazer esse julgamento. O profeta volta a questionar Deus, porque as circunstâncias do momento não eram favoráveis. O profeta parece que não enxergava Deus nessa circunstância, mas Deus volta a responder o profeta, e é nessa resposta que Deus dá que nós temos algumas maravilhas do texto. Por exemplo, quando Deus fala no capítulo 2 que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele fala que da iniquidade, dos problemas, mas que o justo viverá pela fé. Essa é uma afirmação que faz parte do Evangelho. Nós sabemos que ela se encontra no Novo Testamento, inclusive, 2 vezes nos escritos paulinos e 1 vez em Hebreus. Então, o justo viverá pela fé é uma resposta que Deus dá a Abacuque. E isso realmente demonstra a verdade e a beleza do que Deus fala e estava respondendo aos questionamentos do profeta. Deus demonstra também ao profeta que as riquezas, os bens, as circunstâncias, elas geram falsa sensação de tranquilidade no coração humano. As riquezas e esses poderes terrenos são simplesmente ilusórios, porque de uma hora para outra tudo isso pode mudar. E é isso que Deus está mostrando: uma nação que antes conquistava as outras agora é conquistada, e depois Deus vai julgar as nações que estão conquistando nesse momento. Deus demonstra para Abacuque que as circunstâncias, as riquezas, aquilo que o nosso coração tem como proteção, como sendo algo que nos guarda, é ilusão. A única coisa que está com o poder de nos dar segurança é o Senhor, porque o justo viverá pela fé. Então Deus desmascara essas falsas ilusões que o nosso coração desenvolve de segurança, de tranquilidade, e demonstra que tudo isso é ilusão. Hoje nós sabemos que, inclusive, a questão econômica está passando por uma grande tempestade. Pessoas que tinham total segurança financeiramente agora já não estão tão seguros, não sabemos como o mundo está se comportando, semelhante ao que aconteceu no tempo de Abacuque. Deus demonstra que, às vezes, aquilo que o ser humano considera como seguro não passa de mera ilusão. E Deus ainda fala para o profeta, dizendo que ele conhece as nações, ele conhece o que cada um pratica, e ele fala 3 ai, demonstrando a sua natureza para Abacuque. Abacuque, eu estou usando um povo, mas ai daquele povo que tem sangue nas mãos, ai daquele povo que usa de enganação para conquistar o seu próximo. Deus demonstra que ele não se agrada de muitas coisas que o povo faz, e ai daquele que faz essas coisas. Ele fala isso para o profeta, e o profeta então entende a resposta de Deus, porque Deus demonstra quem ele é através dessa fala, desse discurso de Deus ao profeta, e o profeta fica maravilhado. E no capítulo 3 nós temos a afirmação, que é essa que nós vamos ler, do profeta para com Deus, que se encontra lá no capítulo 3, verso 17, que diz o seguinte, e nós conhecemos bem essa parte, que é a que nós geralmente mais lemos. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa afirmação do profeta demonstra uma total diferença daquele profeta que começa questionando aonde estava Deus, e no final o profeta termina: o Senhor é o Deus da minha salvação. A resposta de Deus, que é o principal,
demonstra a diferença entre o profeta questionando e o profeta afirmando: o Senhor é o Deus da minha salvação. Então nós vemos que essa jornada espiritual do profeta Abacuque, nesse tempo de dificuldade, permitiu que ele passasse da dúvida à certeza, da dúvida à fé. Porque nós sabemos que a fé, como está escrito lá em Hebreus, é a certeza das coisas que nós não vemos. Então o profeta passou da dúvida para a certeza, porque ele obteve a resposta de Deus. Quando ele olhou e viu, entendeu quem Deus era, ele passou. Aconteceu essa transformação na vida do profeta. Outra transformação importante na vida do profeta é que ele entendeu que ele deve adorar a Deus não pela circunstância. Porque nós vemos que o profeta começa questionando a Deus sobre o momento que ele estava vivendo, como se Deus não estivesse presente, como se Deus estivesse ausente, como se Deus não estivesse ali, como se Deus não se preocupasse. Mas no final, ele ainda fala: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto nos campos, eu me alegrarei em ti. Ou seja, Abacuque aprendeu que nós adoramos a Deus não pela circunstância, mas apesar das circunstâncias, muitas vezes sendo boas ou sendo ruins, nós devemos adorar a Deus por quem Ele é. Abacuque entende esse sentido magnífico de que Deus é digno de adoração. Outro ponto importante que nós vemos na vida do profeta Abacuque é que antes ele via Deus como um Deus distante. E agora, no final, ele vê Deus como um Deus próximo. Se antes ele perguntava onde está Deus, agora ele fala: a minha força vem desse Deus que é o Deus da minha salvação, é um Deus pessoal, é um Deus perto. E nós vemos, então, que o profeta Abacuque, no qual o significado é abraço, tem as suas dúvidas e os seus questionamentos abraçados por Deus e por isso ele descansa em seus braços. Assim como o profeta Abacuque, que nos dias de dificuldade, talvez até como nós estamos vivendo hoje, nós venhamos a nos permitir viver essa jornada espiritual que é chegar mais perto do Senhor, é conhecer quem o Senhor é. Porque para isso nós vamos levantar algumas perguntas, mas nós precisamos estar dispostos a escutar aquilo que Deus fala através da sua palavra. O meu desejo para cada irmão que está na sua casa nesse momento é que aproveite esse tempo para afirmar o seu relacionamento com Deus. Assim como o profeta passou da incerteza à segurança da fé, que nós venhamos a desenvolver isso cada vez mais. Termino orando para que cada um aproveite esse momento para se firmar mais em Deus, pedindo proteção a todas as pessoas que estão na linha de frente combatendo esse vírus, pedindo proteção a todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, que Deus esteja no controle de tudo isso, pelo nosso país, por todos os países que estão passando essa dificuldade. Vamos orar? Vamos baixar as nossas cabeças e nos colocar em oração nesse momento. Querido Deus, queremos realmente clamar a Tua presença e agradecer porque o Senhor se demonstra, o Senhor se manifesta a nós. E uma das grandes maravilhas que nós vemos é porque o Senhor se manifesta através da Sua palavra. Assim como Tu falou com Abacuque, assim como Jesus caminhou entre nós, assim como a Tua palavra, a Bíblia, fala conosco, nós podemos depois chegar no final e conhecer mais de quem o Senhor é. Que nós venhamos a estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, para que assim como o profeta terminou descansando no Senhor, nós venhamos a descansar em Ti nesse tempo. Que o Senhor venha, Pai, a proteger todas as pessoas que estão na linha de frente, combatendo esse vírus, trabalhando, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que cuidam do saneamento da cidade, as pessoas que estão trabalhando nos mercados, os pastores das igrejas, os irmãos que estão em casa, as pessoas que estão enfrentando esse vírus na enfermidade, Pai, que o Senhor esteja, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E agradecemos porque o Senhor é um Pai de amor, e o Senhor se manifesta através da Tua palavra, trazendo conforto ao nosso coração. Oramos também por todos os motivos que vão ser escritos pelos irmãos ali, oramos pela vida do nosso pastor, da liderança da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando a todos. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, então fica o convite também para o próximo culto, no domingo. Peço que os irmãos estejam conectados com Deus, que nós venhamos a adorar a Deus nesse momento como igreja, continuar adorando a Deus como igreja,
nesse momento onde é que nós estamos impossibilitados no momento de nos reunir fisicamente, mas que nós venhamos a interceder uns pelos outros, como a própria palavra nos ensina. Que Deus abençoe a todos. Amém.